Bom, meu povo, eu estou feliz de poder estar caminhando com vocês. Chegamos agora à nossa terceira etapa deste módulo e eu estou feliz porque vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. Eu espero que você também esteja feliz, esteja gostando, seja edificado, edificada, né, por tudo aquilo que a gente está tratando aqui. Esse é o meu desejo de servir aos irmãos com excelência, para que o conhecimento daquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre a tarefa missionária seja enriquecedor e também prazeroso para os irmãos. Nessa terceira unidade, nós vamos falar sobre discipulado e liderança. Vou oferecer esse conteúdo para você em 2 vídeos, para que você possa complementar com o material escrito que você tem e assim ser ainda mais abençoado por aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Bom, falando de discipulado, né, o que significa o discipulado, né, o que é fazer discípulo, né? Fazer discípulo é uma tarefa que nós recebemos do próprio Mestre e cuja qual Ele mesmo nos dá o exemplo, né? Ele se dedicou às pessoas, né, que Ele separou e que seriam seus aprendizes, que iriam receber dele a instrução para poder continuar o ministério seguindo seus passos, seguindo o seu modelo exemplar de conduta. Então, ele deixou para os seus discípulos uma missão, que era a missão dele. Então, o que é que um discípulo faz? Ele continua a missão do seu mestre. O discípulo de Cristo continua a missão do Cristo. A missão do Cristo foi fazer 12 discípulos e aos seus discípulos ele deu outra ordem, né? Que é: continuem, façam discípulos de todas as nações. Essa ordem do Senhor nós conhecemos como grande comissão, né? E como eu disse, ela é uma ordem, ela não é uma opção, é uma ordem. Se você é discípulo de Jesus Cristo, você está sob essa ordem. Ele te separou para ser discipulado, discipulada e para discipular outros, fazer discípulos de todas as nações. Então vamos lá, né? Pensando sobre isso, o que vem a ser o discipulado? O discipulado é um relacionamento. O discipulado é muito mais relacional do que metódico, né? Do que estratégico do ponto de vista prático. Há uma estratégia de discipulado? Há uma estratégia. Há um método de discipulado? Há, mas todas essas duas coisas ficam em segundo plano quanto ao tema do relacionamento. Toda estratégia e todo método, ele vai ser aplicado por meio de um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade, de cooperação, né, de amor pelo outro, né, de querer ajudar o outro a se tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Então é assim que funciona o discipulado, né? O discípulo e o seu discipulador têm um relacionamento de amor, de mutualidade, de mútua responsabilidade, né? E de mútuo compromisso um com o outro e com o Senhor Jesus, obviamente. Então, o discípulo é aquela pessoa que ela vai, no seu dia a dia, aprender com as palavras do seu discipulador, com os seus atos também, com a sua vida, na verdade, e o seu estilo de vida. Então, o discípulo ele vai olhar no seu discipulador o estilo de vida, ou seja, quanto tempo ele separa para ler. Ele vai observar isso, ele vai procurar prestar atenção naquilo, na prática cotidiana do seu discipulador. Ele vai estar observando o seu discipulador. Por isso que é relacional. Como é que seu discípulo, ou melhor, seu não, o discípulo é de Jesus, né? Nós fazemos discípulos de Jesus. Mas como é que aquele que você está discipulando para Cristo, para revelar a ele o caráter de Cristo, vai enxergar esse caráter de Cristo em você se ele não te vê, né? Se ele não se relacionar contigo. Então isso é muito importante. Ele precisa ouvir, ele precisa ver e ele precisa interagir com aquilo que você é em todos os ambientes e não apenas dentro da igreja. Então, o seu discípulo é um companheiro que, na medida do possível, vai estar com você em todos os lugares onde você estiver. Numa festa, numa confraternização de amigos, talvez na prática de um esporte, num momento de lazer que vocês puderem estar juntos. Por quê? Porque você tem, como discipulador, o desejo de influenciar essa pessoa, de comunicar a ela o caráter de Cristo para a amplitude da sua vida e não para apenas a vida eclesiástica, mas é ser cristão em todas as áreas da vida, e você vai fazer isso por meio do seu exemplo, por meio do seu estilo de vida, da sua forma de ser.
Então, para que a gente possa discipular alguém para Cristo, outro detalhe de suma importância, é necessário que nós andemos com Cristo, né? Como é que eu vou seguir o estilo de vida de Jesus se eu não ando com Cristo? Se eu não tenho uma vida de devoção, de piedade, né? No meu devocional diário, leitura da Bíblia, oração. Andar com Cristo é viver dessa maneira. E, obviamente, morrer para mim. Discipulado é morrer para mim e viver para Cristo. Então, uma frase interessante na nossa apostila, que nossa irmã Cristiane Breder colocou para nós, é: para seguirmos o estilo de vida de Jesus, precisamos morrer para nós mesmos. O estilo de vida do Cristo é aquele de quem se dá pelo outro. Então, nós devemos nos dar por Ele, pelo Senhor Jesus. Morrer para nós mesmos, para que a vida dele emane da nossa vida. A morte do eu é uma exigência fundamental do nosso Senhor, para que a gente seja realmente chamado de seu discípulo. Senão, nós não somos discípulos de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, venha após mim, tome a sua cruz diariamente e segue-me. Cruz é um instrumento de morte. No contexto em que o Senhor estava falando isso, que era o Império Romano, qualquer pessoa que fosse vista carregando uma cruz, todos saberiam que ela estava indo para a morte, que ela estava condenada à morte. Então, quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele está dizendo, mate o seu eu, dia após dia, porque o eu é terrível, né? Você mata ele hoje, amanhã ele está de volta, ele é um zumbi, ele é um morto-vivo, que quer continuar dominando a sua vida. Então, é preciso que nós façamos discípulos como nosso Senhor fez. Então, quem é esse discípulo, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é, primeiro, um aprendiz, é alguém que vai modelar você ou aquilo de Jesus que está presente em você, né? Sua maneira de orar, sua maneira de falar, sua maneira de viver o Evangelho. Então, é preciso ser um exemplo à altura da glória e do nome do Senhor Jesus. Então, a evidência de que alguém é um discípulo, tanto em mim, quanto no meu discipulado, aquela pessoa que eu estou discipulando, quanto qualquer outro cristão, é de que o caráter de Jesus se revela em nós. Ora, o que é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é o fruto do Espírito. Então a gente tem que ser amoroso, a gente tem que ser alegre, a gente tem que ser paciente, que é um desafio tremendo para a maior parte de nós, né? A gente tem que ser tudo aquilo que Gálatas 5:22 fala para nós. Então é importante sim entender isso. O fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo. E, obviamente, para que isso aconteça, eu tenho que conhecer o Senhor. Porque como que eu vou ter o fruto do Cristo em mim se eu realmente não conheço o Senhor, né? Conhecer a Deus é essencial antes de torná-lo conhecido. Eu só posso tornar alguém conhecido depois que eu conheço esse alguém. Então é importante para nós essa caminhada com Cristo, e a gente só conhece a Deus por meio da Escritura. A fé só vem pela Escritura. O conhecimento de Deus só vem pela Escritura. Então a obediência, a submissão, o amor e a oração são marcas de um discípulo de Jesus. Obediência à palavra, submissão àqueles que o Senhor estabeleceu sobre nós, amor por todos aqueles que estão ao nosso redor e vida de oração que interage, que integra, né, a nossa comunhão. Então é importante demais que a gente entenda que somente com esses elementos nós podemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Para que eu e você sejamos discípulos de Jesus, é preciso que a gente faça discípulos também, né? E como que isso acontece? É reproduzir no outro o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, né? E confiar de que o Senhor vai operar através de nós, né? A nossa certeza, a nossa entrega ao Senhor para que Ele opere através de nós. É Cristo que através de nós opera todas as coisas e reproduz o seu caráter em nós também. Então, o discipulado é gerar filhos espirituais. E ninguém gera filho e depois abandona. A gente continua andando com eles, a gente cria, a gente alimenta, a gente tira a sujeira, a gente cuida, né? Então, discipulado é isso, é gerar filhos espirituais e conduzi-los à maturidade em Cristo, como nós fazemos com os nossos filhos biológicos. Isso requer tremenda maturidade e responsabilidade espiritual, né? Então, é muito importante para nós
termos isso em mente. E obviamente, né, gente, tudo isso se dá relacionando-nos com a pessoa, assim como nós nos relacionamos com nossos filhos. Aqueles que têm filhos entendem bem o que eu estou falando, e quem não tem filho também sabe bem do que eu estou falando, né? Relacionamento é algo de suma importância. Discipulado é relacional. Por isso o Senhor formou a igreja, para que nós sejamos uma família, para que nós sejamos um corpo, onde cada célula, ou seja, cada pessoa que compõe esse corpo, interage com os outros e pode então crescer, amadurecer e contribuir para o crescimento do corpo como um todo. Assim acontece o discipulado por meio do relacionamento, né? Porque nós estamos transmitindo o caráter de Cristo que está em nós. E caráter, irmãos, ele é transmitido, ele não é ensinado meramente. Ele é transmitido pelo exemplo, pelo estilo de vida, que é acompanhado das palavras. Uma frase que eu gosto de dizer, que eu aprendi e que gosto de repetir, é que é na combinação do evangelho falado com o evangelho vivido que se dá a verdadeira evangelização. Também funciona para o discipulado. É na combinação do evangelho falado por nós, ensinado por nós, com o evangelho vivido por nós, que se realiza o discipulado, porque é isso que aquele que estamos discipulando vai ver em nós, percebendo o caráter de Cristo em nossa vida. Amém? O Senhor te abençoe e daqui a pouco você vai continuar aí seus estudos e a gente vai estar junto no próximo vídeo sobre liderança. Um abraço.